Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, vamos dar início à nossa aula de história. Chegou sexta-feira, né? A semana passou bem rápida porque tivemos um feriado, poucas aulas, né? E a nossa aula de história vai continuar falando sobre a história da escrita. Nós temos visto, né, desde o da primeira unidade, né, o quarto bimestre, o conteúdo de história, ela está falando todo sobre a evolução da escrita. Antes, né, na pré-história se usava desenhos, né, os desenhos rupestres na parede, né, eles queriam marcar o local, eles colocavam desenho. E a escrita foi se aprimorando, como nós vimos na aula passada, chegou a escrita, que até o exemplo era um teclado, né? Hoje nós vamos falar sobre a escrita e a cultura, né, através da escrita. Página 204. Aí nós temos, né, as formas de escritas usadas no passado foram evoluindo no correr dos anos. É importante notar que a linguagem e a escrita não pararam de evoluir e que os registros escritos no passado de uma civilização podem demonstrar muitas características de sua cultura. Então quer dizer, né, que a escrita e a linguagem, ela foi evoluindo, né, no decorrer dos anos. Isso pode ser percebido quando se nota que algumas palavras ou expressões usadas há 50 ou 100 anos já não são mais usadas ou foram modificadas a escrita. Eu lembro bem que quando eu aprendi a escrever, a palavra, né, farmácia, né, ela tinha um H. Não só farmácia, mas outras palavras tinha algumas letras que hoje já não temos mais. Um exemplo disso é a evolução da palavra você, que se origina de um pronome de tratamento, né, do século XV, que era escrito vossa mercê, vossa, né, graça, usando para dialogar com membros da nobreza. Mas as redes, né, essa expressão foi evoluindo para vós me ser, vós me ser, você e chegou ao você, tá? Mas as redes sociais, por conta da rapidez da comunicação, encurtou ainda mais a palavra de tratamento para simples VC, né? Hoje, quando você quer escrever alguma coisa, digitar alguma coisa, né? Principalmente se você está falando com uma pessoa que você tem uma certa intimidade, você não usa as 4 letras, você usa apenas 2 para dizer você, né? Se alguém fizer isso no dever, a tia Jorgette manda apagar e escrever a palavra corretamente. Assim como o também, né? O também, você pode ver, né, nas redes sociais que ele foi reduzido, entre outras expressões. Hoje em dia, também é possível perceber nas redes sociais e meios de comunicação o uso de símbolo. Nós já falamos disso, né? Você quer mandar um beijinho para alguém, você não escreve beijos, né? Você tem aquele símbolo e representa um beijo. Você quer um abraço, né? Você quer mandar um abraço para uma pessoa, você não escreve abraço, você manda, né, uma figura que representa um abraço. Hoje em dia também é possível perceber nas redes sociais e meios de comunicação o uso de símbolos gráficos ou mesmo figura que representam expressões do rosto humano. Esses símbolos são conhecidos, todo mundo conhece esses símbolos, né? E mostram que a escrita e a linguagem estão em constante processo de mudança, tá? Daqui até vocês chegarem aos 50 anos, aos 60, vocês vão perceber, né, que a língua portuguesa, que algumas coisas na nossa linguagem, na nossa escrita foram modificadas. Aí nós temos aí, vossa mercê, né, a evolução de uma palavra só, de você. Na página 205, nós temos agora responda. Preste bem atenção. Número 3
somente a última questão, que é pessoal, tá? Para que serve a escrita? Tá no livro. Sem a criação do alfabeto, a comunicação entre os povos da antiguidade seria eficaz ou prática? Existem outras formas de escrita além da que você está acostumado a usar? Quais, tá? Hoje em dia, existem outras formas de comunicação que não seja a forma escrita. Quais? Tudo isso está no livro, tá? Essa última, hoje em dia, seria possível se comunicar apenas usando símbolos ou ideogramas? Justifique sua resposta. Aí é pessoal. Bom, vamos para a página 206, que é um texto que vai falar, né, sobre a escrita como preservação da memória. Bom, quando nós estamos estudando história, nós podemos ver, né, que o relato do escrivão que estava na esquadra, né, de Pedro Álvares Cabral, e ele ia escrevendo tudo que estava acontecendo durante a viagem, inclusive quando eles chegaram no Brasil e que eles viram os índios. Então, nós temos hoje nos livros de história o relato daquela viagem, de primeiro encontro dos portugueses com os índios. Então, a escrita, ela é muito importante para a nossa memória, para a nossa história. Página 206. A importância da escrita, ela traz conhecimentos do passado, né? Então, a escrita é um dos meios que a sociedade humana, em diversas regiões do planeta, usaram para preservar a memória e a cultura dos seus antepassados. Então, praticamente o planeta todo utiliza a escrita. Foi através da escrita que os povos conseguiram ir além da comunicação, pois deixaram em vestígios históricos alguns detalhes de sua cultura, organização, política, arte e memória religiosa, através da escrita. Dessa forma, foi possível conhecer o modo como esses povos viviam, suas crenças, símbolos, cerimônias e organização social. Se não tivesse alguém para escrever como é que foi o encontro, né, dos portugueses com os índios, nós não saberíamos como tinha sido esse encontro. Quantas caravelas saíram, quantas caravelas chegaram ao Brasil, quem era o comandante do Brasil, sem falar não só da história, né, mas de outros acontecimentos. Quando os livros passaram a ser produzidos, eles eram feitos em objetos, né, rudes, como couro, papiro, tecidos, placas de barros ou confeccionado com bambu. Nós não tínhamos esse papel bonito que nós temos hoje, né? Eles eram enrolados ou dobrados, pareciam poucos com os livros de agora, bem pouco. Os primeiros manuscritos escritos à mão foram produzidos por escribas ou copistas, que eram importantes preservadores do conhecimento. Escreviam leis e textos sagrados transmitidos do alto do poder ao povo. Esses textos eram guardados aonde? Em bibliotecas, verdadeiros santuários da cultura de um povo. Durante séculos, esses copistas e escribas produziram à mão todo um conhecimento que vinham sendo somado de gerações e de culturas próximas. Na Idade Média, os mosteiros e bibliotecas eram controlados pela igreja. Ali, muitos monges copiavam textos, tá? E textos com a finalidade de multiplicar informações consideradas importantes. Aí nós temos, olha, na página 207, nós temos um registro antigo, tá? Como é que era o livro dobrável da cultura dos povos maia, tá? No século V, olha só, nós estamos no século XXI, e depois nós temos aí o livro dos mortos, tá? Realize uma pesquisa, não é para fazer, tá? Vocês só deem uma olhada nessas imagens, como, né, elas foram evoluindo,
Aí nós temos aí uma coletânea, aí é um pouco de hinos, um pouco de orações, tá? Feitos em papiros. E nós vamos parar na página 207. Então, na verdade, nós só temos uma atividade na página 205. Ok, meus amores? Bom final de semana para vocês e até segunda.